Novembro está chegando e com ele a 16ª edição do SARESP, Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. Este projeto da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo tem como objetivo fornecer informações consistentes sobre a situação da escolaridade básica que irão auxiliar na melhoria da qualidade de ensino da rede pública. É importante ressaltar que o SARESP não avalia os alunos individualmente, mas sim o resultado de cada escola, que será divulgado no primeiro semestre de 2014. E como aplicador de provas, sua atuação é fundamental para o sucesso da avaliação. Por isso, preste bem atenção nas instruções que você receberá a partir de agora. Neste ano, participarão do SARESP alunos do 2º, 3º, 5º, 7º e 9º anos do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio de escolas estaduais, técnicas, municipais e particulares. Os componentes curriculares a serem avaliados são língua portuguesa, matemática e ciências humanas, história e geografia. A duração das provas é de 3 horas e o horário do início das provas é o mesmo do início da aula. As escolas de tempo integral terão as provas aplicadas no período da manhã. Durante a realização das provas, o aluno deverá permanecer na sala no mínimo 2 horas no primeiro dia de aplicação e 1 hora e 30 minutos no segundo dia de aplicação. Algumas turmas farão, além da prova objetiva, a de redação. Nas turmas que irão realizar também a de redação, os alunos terão 1 hora a mais de prova. Todos os alunos com necessidades especiais participarão da avaliação. Para eles, deverá ser oferecido um tempo maior para a realização das provas. E agora, vamos ver quais são as suas atribuições nos dias de aplicação das provas. Você deve comparecer ao local de aplicação das provas com antecedência mínima de 1 hora. Bom dia. Leve com você o manual do aplicador que recebeu e siga suas orientações para garantir a uniformidade da aplicação. Apresente-se ao diretor da escola. Assine o termo de compromisso e sigilo do aplicador. O diretor da escola irá lhe entregar o material de aplicação da prova, mas antes, um fiscal irá verificar se o material está lacrado. Os pacotes são de fundo preto e frente transparente e conterão as seguintes informações: diretoria de ensino, município, escola, data da prova, prova, ano série, turma, turno, sala VUNESP, total de provas. As folhas de rosto coloridas identificam os anos e série, respectivamente. Os pacotes conterão os cadernos de prova, os formulários de controle de aplicação e a lista de presença por turma. No SARESP, há diferentes cadernos de provas para cada ano, série e disciplina avaliada. Para cada turma do 7º e 9º anos do ensino fundamental e da 3ª série, alguns cadernos de prova começam com questões de língua portuguesa e outros com matemática. Da mesma forma, essa sistemática é empregada na aplicação dos cadernos de ciências humanas, sendo que alguns começam com geografia e outros com história. Oriente o aluno a iniciar a prova pela questão número 1 de seu caderno. Para facilitar o processo de logística dos materiais, os cadernos de prova são pré-identificados com os dados do aluno, assim como a folha de respostas, que está no final do caderno de prova. As provas em braille ou ampliadas estarão em pacotes específicos, com o nome da turma e do aluno devidamente identificados. Os procedimentos a serem adotados para a aplicação destas provas constam no manual do aplicador. O diretor da escola irá relembrar com você o conteúdo dos pacotes e ressaltar que existem 3 cadernos de provas reservas por turma, que poderão ser utilizados e que, em hipótese nenhuma, você pode utilizar os cadernos pré-identificados de alunos que faltarem no dia da aplicação. Finalmente, confira se os pacotes contendo os materiais de aplicação estão lacrados e devidamente identificados. Vale lembrar que o diretor também deve agradecer a presença dos pais que ajudarão no processo de avaliação e comentar sobre a importância de contribuir para a lisura do processo avaliativo e pedir para que eles respondam ao formulário de observação dos pais no encerramento da aplicação das provas. Bom, agora que você recebeu as orientações iniciais, podemos começar a aplicação das provas. Bom dia, classe. Meu nome é Denise.
Hoje vocês farão a prova de língua portuguesa. Os resultados dessa prova irão ajudar bastante a Secretaria de Educação, que poderá conhecer como está o ensino nessa escola e assim melhorar a sua qualidade. É muito importante que vocês façam a prova com muito cuidado, não deixando nenhuma questão em branco. Eu peço que vocês façam o melhor que puderem, mostrando o que têm aprendido em sala de aula. Depois de você criar um clima agradável e tranquilo para a realização das provas, prepare-se para entregar os instrumentos de avaliação. Abra o pacote de cadernos de prova. Retire do pacote os cadernos de prova, a lista de presença e o formulário de controle de aplicação. Conte o número de cadernos de prova, inclusive os reservas, e anote no formulário de controle de aplicação. Registre também o número de alunos presentes na prova. Depois de seguir esse procedimento, você tem que passar algumas informações para os alunos. Enquanto eu estiver distribuindo os instrumentos de avaliação, vocês devem permanecer sentados e só podem abrir os cadernos de prova depois que eu autorizar, tá certo? Sim. Ótimo! E tome muito cuidado na hora de entregar os cadernos de prova. Eles são pré-identificados, portanto, muita atenção para não entregar o material errado para o aluno. Beatriz Almeida. Entregue a cada aluno em sua carteira o caderno de prova, chamando-o pelo nome. Bianca Celina. Solicite aos alunos que confiram seus dados pessoais no caderno de prova e na folha de respostas. Em caso de erro, comunicar o diretor da escola após a aplicação. E é muito importante que você explique detalhadamente como os alunos devem preencher a folha de respostas. E atenção, o aplicador não poderá responder a qualquer pergunta referente ao conteúdo ou à forma de responder as questões da prova feita pelo aluno. E durante a realização da prova, somente ficam na sala os alunos da turma, exceto no caso de pessoa autorizada para auxiliar os alunos com necessidades educacionais especiais. O manuseio dos cadernos de provas é tarefa exclusiva dos alunos. Não é permitido copiar as questões dos cadernos de provas sob nenhuma circunstância. E é muito importante avisar os alunos que durante a realização da prova, você passará de carteira em carteira para destacar a folha de respostas do respectivo caderno. Avise também que ao terminarem a prova, deverão levantar o braço e permanecer sentados, para que o recolhimento do material ocorra em sua carteira. Agora é hora de iniciar a aplicação da prova. Oriente os alunos para que eles produzam o rascunho do texto no caderno de redação e o transcrevam para a folha de redação, que você também terá que destacar, como fez com a folha de respostas. Anote na lousa o horário de início e término da prova objetiva, bem como o tempo mínimo de permanência em sala de aula, que será de 2 horas no primeiro dia de aplicação e 1 hora e 30 minutos no segundo dia de aplicação. As turmas para as quais serão aplicadas as provas de redação terão 1 hora a mais. Depois do início da prova, não autorize a entrada de aluno retardatário. Agora, vamos para os procedimentos após o início da prova. Atenção! Preencha a lista de presença assinalando com um X a presença ou a ausência do aluno. Destaque as folhas de respostas dos cadernos dos ausentes e da reserva e acomode nos pacotes plásticos correspondentes de devolução da turma. As folhas de respostas dos alunos com deficiências visuais também deverão ser destacadas do caderno original e serão preenchidas pelo aplicador ou ledor ao final da aplicação. Circule entre as carteiras para verificar se os alunos estão respondendo às questões das provas e caso perceba que algum aluno está encontrando dificuldade, como por exemplo na transcrição das respostas, explique o procedimento. Durante a prova, posicione-se de modo a ter uma visão de todos os alunos e esteja atento a todos os fatos que ocorrerem. Não se distraia com conversas ou leituras. O fiscal tem a responsabilidade de zelar pela transparência do processo avaliativo e garantir a uniformidade dos procedimentos utilizados na avaliação. Recolha os cadernos de provas e as folhas de respostas à medida em que os alunos terminarem as provas. Pessoal, faltam 20 minutos para o encerramento da prova.
E se um aluno pedir para sair da sala após o início das provas, você só deve permitir quando ele não puder concluir a prova por estar passando mal, ele for chamado pelos pais e tiver que sair da escola, ou outra situação que exija saída definitiva ou temporária. Nestes casos, recolha todos os instrumentos de avaliação, devolva o material recolhido se o aluno voltar. Escreva na capa do caderno de prova o motivo da saída. Pessoal, o tempo acabou. Todo mundo terminou? Sim! Agora, vamos conhecer os procedimentos depois do encerramento das provas e como você deve entregar os instrumentos de avaliação. Eu agora então vou recolher as folhas de respostas, os cadernos de provas. E vocês fiquem sentados até eu dispensar vocês, certo? Certo. Verifique se todos os cadernos de provas e folhas de respostas foram devolvidos pelos alunos. Gente, muito obrigada a vocês pela participação na avaliação. Então agora vocês podem ir. Tchau, bom dia. Vamos? Preencha com atenção todos os campos do formulário de controle da aplicação. É hora de acondicionar os instrumentos nos pacotes plásticos de devolução respectivos e na ordem correta. Vamos começar pelas provas objetivas. No pacote 1, instrumentos de avaliação deve constar 1. Folhas de respostas utilizadas ou não, colocadas por cima do lote com o código de barras visível. Aqui também devem ser acondicionadas as folhas de respostas dos alunos com deficiências visuais depois de preenchidas. 2. Formulário de controle de aplicação. 3. Lista de presença. E no pacote 2, caderno de provas, deve constar 1. Folha de rosto colorida por cima do lote com código de barras visível. 2. Cadernos de provas utilizados ou não. Agora vamos ver como proceder com os materiais das turmas que fizeram as provas objetivas e de redação. Neste caso, serão 4 pacotes a serem devolvidos. No pacote 1, instrumentos de avaliação deve constar 1. Folhas de respostas utilizadas ou não, colocadas por cima do lote com o código de barras visível. 2. Formulário do controle de aplicação. E 3. Lista de presença. No pacote 2, folhas de redação, você deve colocar as folhas de redação utilizadas ou não. No pacote 3, cadernos de prova, deve constar 1. Folha de rosto colorida, colocada por cima do lote com o código de barras visível. E 2. Cadernos de prova utilizados ou não. E, finalmente, no pacote 4, cadernos de redação, devem ser colocados 1. Folha de rosto colorida, colocada por cima do lote com o código de barras visível. E 2. Cadernos de redação utilizados ou não. Lacre os pacotes na sala de aplicação. Já as provas em braille devem ser acondicionadas na caixa de origem específica de cada aluno e as provas ampliadas nos envelopes extras destinados à devolução dessas provas. Finalmente, entregue todos os pacotes lacrados ao diretor. Informe ao diretor quantos alunos realizaram a prova. Isso é necessário para ele atestar no SIS a aplicação da prova em cada turma. Agora você já está preparado para participar de mais uma edição do Saresp. Bom trabalho e até a próxima edição.